também se reflete no funcionamento do intestino. Um trânsito intestinal regular, sem prisão de ventre nem desconfortos, é sinal de que a microbiota, ou seja, as bactérias que vivem no intestino, está em equilíbrio. Essas bactérias influenciam não só a digestão, mas também a nossa imunidade, o metabolismo e até o nosso humor. Quando o intestino está saudável, ele absorve bem os nutrientes, ajuda a regular os hormônios e reduz inflamações siliciosas. É por isso que os médicos hoje em dia costumam dizer que um intestino saudável é o ponto de partida de um corpo saudável. E se há um espelho fiel do equilíbrio interno, esse espelho também é o sono. Dormir entre 7 e 8 horas por noite, de forma profunda e reparadora, não é luxo, é biologia pura. Durante o sono, o corpo libera hormônios essenciais, como a melatonina e o hormônio do crescimento, que reparam tecidos, fortalecem a imunidade e consolidam a memória. Acordar disposto, com a mente clara e sem precisar de despertador, é um dos sinais mais confiáveis de que seu corpo e seu cérebro estão sincronizados. Bom, outro sinal importantíssimo aí é a estabilidade do peso corporal. O corpo saudável mantém o peso relativamente estável ao longo dos anos, sem variações bruscas. Isso mostra que o metabolismo está regulado, que o corpo gasta energia na medida certa e que há um bom equilíbrio entre massa muscular e gordura. O principal vilão aqui é o excesso de gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos. Quando a circunferência abdominal permanece estável e dentro do limite saudável, isso indica um funcionamento interno bem equilibrado. Bom, não paramos por aí. A pele e o cabelo também são reflexos poderosos da saúde. Você sabia disso? Uma pele firme, bem hidratada e com coloração uniforme mostra que a microcirculação está ativa e que as células recebem oxigênio e nutrientes suficientes. Da mesma forma, cabelos fortes, brilhantes e com crescimento constante indicam uma boa função da tireoide e uma absorção adequada de proteínas, ferro e zinco. A pele, mais do que qualquer outro órgão, revela o que acontece por dentro. Se ela está bem, o resto do corpo provavelmente também está. Outro ponto fundamental é o sistema imunológico bem equilibrado, tá? Ser saudável não significa nunca ficar doente. Significa se recuperar rápido. Se as infecções que você tem são leves e passageiras, se as feridas cicatrizam bem, se você não vive com inflamações ou alergias, seu sistema imunológico está em ordem. Isso acontece quando há uma boa diversidade de bactérias intestinais, uma alimentação rica em antioxidantes e um sono restaurador. Um sistema imune forte é aquele que reage quando precisa e descansa quando deve. Bom, a clareza mental e o equilíbrio emocional também falam muito sobre o nosso estado de saúde, o estado do nosso corpo. A ciência já mostrou que saúde emocional e saúde física são inseparáveis. Quando você consegue manter a calma, se concentrar com facilidade, ter pensamentos claros, é sinal de que seus neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e o GABA, estão bem equilibrados. Isso depende diretamente da nossa alimentação e do estilo de vida. Nutrientes como ômega 3, magnésio, vitaminas do complexo B são essenciais para o cérebro funcionar bem. Bom, e há um sinal também que se torna cada vez mais importante com o passar dos anos: a capacidade de preservar a massa muscular. Depois dos 40, o corpo tende a perder entre 0,5% e 1% de músculo por ano, caso não haja estímulo. Mas quando a pessoa mantém força, agilidade e tônus muscular, significa que o metabolismo continua jovem e que hormônios como testosterona e GH, que é o do crescimento, estão em níveis adequados. O músculo é o verdadeiro órgão de longevidade. Ele regula o açúcar no sangue, protege o coração e reduz inflamações. Quanto mais músculo, mais massa muscular você tem, menor a velocidade do seu envelhecimento. Quando todas essas funções estão em harmonia, o corpo entra num estado que a medicina chama de paz fisiológica. É quando tudo trabalha em silêncio e equilíbrio. O coração bate de forma regular, o fígado e os rins cumprem suas funções sem sobrecarga, o sistema imunológico vigia, mas não ataca à toa. Os exames mostram glicose controlada, colesterol HDL alto, triglicéridos baixos e pressão arterial estável. E acima de tudo, há aquela sensação boa de bem-estar e de simplesmente estar bem, sem motivo específico. Talvez você esteja se perguntando agora, quantos desses sinais eu tenho? Se muitos deles fazem parte da sua rotina, parabéns, o seu corpo está respondendo bem. E se nem todos estiverem presentes, não veja isso como um problema, e sim como um convite. A ciência mostra que é possível recuperar a maior parte dessas funções com escolhas consistentes.
dormir melhor, se movimentar mais, né? Se alimentar com consciência e reduzir o estresse. São gestos simples que reprogramam literalmente a biologia do seu envelhecimento. Cada célulazinha ali do seu corpo tem uma capacidade natural de regeneração. Ela só precisa das condições certas: oxigênio, nutrientes, descanso e movimento. Nenhum suplemento milagroso ou dieta da moda substitui a constância. A saúde verdadeira nasce dos pequenos gestos repetidos todos os dias. Não da perfeição, mas da constância. E há um dado fascinante que a ciência confirmou recentemente. A velocidade, por exemplo, a caminhada que a gente faz é um dos melhores preditores de longevidade. Você sabia disso? Pessoas que andam em ritmo acelerado tendem a viver mais e a ter menos doenças cardiovasculares. Isso porque a caminhada rápida reflete força muscular, capacidade pulmonar e boa coordenação neurológica. Caminhar 30 ou 40 minutos por dia é, segundo muitos pesquisadores ao redor do mundo inteiro, uma das melhores pílulas de saúde que existem. Mas é importante lembrar que saúde não é só física, também é emocional. Saber apreciar as pequenas coisas da vida, sentir gratidão, rir mais, ter curiosidade e manter vínculos afetivos reais são atitudes que equilibram o sistema nervoso e reduzem o estresse. A neurociência chama isso de coerência emocional, um estado que diminui o hormônio do estresse, o cortisol, fortalece o coração e melhora a nossa imunidade. Um corpo saudável aí quase sempre vem acompanhado de uma mente em paz. E se você chegou até aqui, isso já mostra algo importante: você se importa com o seu corpo. E esse é o primeiro passo para uma vida mais longa e plena. Cuidar da saúde começa pela consciência, pela decisão de ouvir o que o corpo tem a dizer. Porque o corpo fala sempre, de forma silenciosa, mas constante. E quando você aprende a escutar o seu corpo, descobre que não é só possível viver mais, mas sim viver melhor, com energia, clareza e serenidade, em qualquer idade. E se você, nesse momento, quiser continuar aprendendo sobre saúde, clique nesses vídeos aqui na tela. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.